Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo essa live, mas eu quero fazer um pedido a você que vai assistir ou que já está assistindo. Primeiro, que você assista toda a live. Segundo, se você for edificado, abençoado com a palavra que eu vou estar transmitindo, compartilhe com mais pessoas, tá bom? São esses os meus pedidos. Vamos pensar, meus irmãos, numa palavra chamada vontade. Todos os contratos e todas as leis que vão estabelecer a relação de direitos e de obrigações, elas se baseiam na vontade. Então existe a minha vontade, existe a sua vontade, existe a vontade das pessoas. As pessoas têm vontade. Por trás da vontade estão as motivações. Então, tudo que nós vamos estar desenvolvendo nessa reflexão tem a ver com vontade e tem a ver com motivação. Na Bíblia Sagrada, nós temos 3 referências, e eu não vou, até pela exiguidade do tempo, estar citando as referências. Você vai olhar na sua Bíblia e com certeza vai localizar. João, na sua primeira epístola, ele diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. No Sermão da Montanha, Jesus disse o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, aí eu cito a referência, em Romanos 12, do versículo 1 em diante, na carta aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, meus amigos, muitos de nós tomam decisão baseado em um impulso, não medindo as consequências da decisão que toma, e se prejudica a família, prejudica outras pessoas, mas naquele momento de impulsividade, a pessoa toma decisões e deixa um saldo, um efeito de muitas consequências, algumas delas nefastas, por causa de um momento de impulsividade, de vontade, de desejo e de motivação momentânea. Aos servos de Deus, aqueles que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nos Provérbios, nos livros de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, nós somos ensinados com relação à prudência, com relação à paciência, com relação ao bom senso, com relação à coerência.
E no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai enfatizar a questão da renúncia, a questão do tomar a cruz, a questão do perdoar, do virar o outro lado da face, do andar a segunda milha. E Paulo, orientando e ensinando as igrejas com relação a como os irmãos devem tratar uns aos outros, as autoridades, se correlacionarem, ele diz, preferindo-vos em honra, em respeito, com decência, com ordem. Como é maravilhoso o plano de Deus para a minha vida e para a sua, para a nossa vida. Quantas separações seriam evitadas se houvesse um pouquinho mais de prudência, um pouquinho mais de bom senso, de altruísmo, de alguém poder se colocar no lugar da outra pessoa, para sentir e ver do ponto de vista da outra pessoa. Não teríamos tantas brigas, tantas separações, tantas despedidas e até tantas situações de constrangimento entre as pessoas. A motivação. Hoje, nós temos uma categoria de crentes, e aqui vai uma colocação respeitosa nesta abordagem, ninguém se sinta ofendido ao eu trazer a lume essa situação que está se repetindo muito. O crente cigano, o crente que não tem raízes, o crente que, por banalidades, abandona a sua congregação, abandona a igreja onde ele poderia contribuir para a solução dos problemas que aquela igreja enfrenta, que aquele líder enfrenta. Mas, às vezes, por causa de um pensamento sem tanta consistência, diz, eu não vou com a cara do dirigente, eu não gosto do pastor, eu me cansei desta denominação. Sinceramente, eu pergunto, seria essa a motivação certa para abandonar a igreja onde você, ao ser batizado, você assumiu o compromisso diante de Deus, de ser fiel a Deus, de ser obediente à palavra de Deus e de contribuir para o bem-estar da igreja onde você foi batizado? Por causa de qualquer motivação banal, qualquer problema que você poderia resolver com um diálogo, com uma conversa sensata, bem colocada, você saiu deixando uma situação mal resolvida e foi embora, levando com você sentimentos de mágoas, sentimentos de tristeza. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe o pastor perfeito. Não existe a igreja perfeita. Não existe o crente perfeito. Aqueles que vão atingindo esse nível são recolhidos. E os que permanecem aqui na terra, tendo atingido esse nível de perfeição, permanecem para cumprir a missão que Deus confiou, para completar aquilo que Deus deseja que ele realize. Paulo, ele vai falar de aquele crente que nasceu de novo e que vive uma nova vida em Cristo, que se cumpriu na vida desse crente, o que está escrito em 2 aos Coríntios 5:17, as coisas velhas passaram, aquelas motivações erradas,
aqueles enzambuamentos, aquelas rixas, aquele palavreado agressivo, aqueles rompantes, nada mais é do que o fruto da carne, que causa dissensão, que causa facção, que causa tristeza. São frutos da velha natureza, que não foi mortificada, que não foi crucificada. E a pessoa toma decisões, e depois destas decisões tomadas, vêm os efeitos. A Bíblia fala que o que foi escrito para o nosso ensino, para que através das Escrituras e da consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa referência está em Romanos 15, versículo 4. A Bíblia diz que assim como aconteceu com o povo hebreu durante a peregrinação no deserto, também a semelhança do que aconteceu com aquela gente aconteceria conosco nessa atual dispensação da graça, nessa atual dispensação da igreja, nessa atual dispensação do Espírito Santo. Os murmuradores, os incrédulos, os blasfemos, os desobedientes ficaram estirados ao longo do caminho. Toda uma geração se estragou porque desprezaram a confiança em Deus, a perseverança, a fidelidade e preferiram optar por fazer sua própria vontade. A nossa vontade, meus irmãos, ela é contra nós. Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, e o teu desejo, a tua vontade é contra ti, mas a ti compete dominá-lo. Paulo fala, no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, de uma pessoa, de uma condição, de alguém que quer fazer o bem, mas não faz o bem que quer. Não quer fazer o mal, mas faz o mal que não quer. E então ele faz uma afirmação: se eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, já não sou eu que faço, mas o mal que me dominou. E o homem cuja vontade, cuja motivação, cujos pensamentos foram dominados pelo pecado, esse homem vai praticar muitos erros. Ele vai seguir os ditames da sua vontade, da sua natureza decaída, da velha natureza, dos frutos da carne. E com isso, ele vai ferir pessoas, ele vai magoar pessoas, ele vai tomar decisões e vai sair do centro da vontade de Deus. Meus irmãos, há quem catalogue os famosos pecados para a morte, os chamados pecados que causam escândalo, os pecados morais, os pecados na carne, os vícios, os escândalos. Mas nem todos cometem adultério, ou se embriagam, ou brigam, causam tumulto na rua, fazem espetáculos, chamam a atenção da mídia, da vizinhança, para atitudes e atos tresloucados. Nem todos fazem isso. Tem muita gente muito bem comportada. Tem muita gente politicamente correta, socialmente correta, com todos os documentos direitinho, com suas contas pagas, com seus impostos pagos. Pessoas educadas, refinadas, de fino trato, mas que não tem compromisso com a vontade de Deus. Tem compromisso com a sua própria vontade. E toma decisões. E não se importam com as consequências. Mas a Bíblia diz que muitos significam a quantidade
que nós não podemos determinar, é uma quantidade grande. Dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome. No teu nome nós fizemos maravilhas. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, vós os que praticastes a iniquidade. A iniquidade está ligada à vontade da carne, às decisões tomadas por motivos bobos, motivos torpes, motivos insignificantes. Abandonaram a congregação, abandonaram a igreja, estão peregrinando fora do plano de Deus. Estão vagueando longe do plano de Deus. E como é, pastor João de Deus? Pelo amor de Deus, me diga, porque eu fui para Deus e Amor, eu fui para a presbiteriana, eu fui para a batista, eu fui para essa, eu fui para aquela. Lá eu tive uma desavença com o pastor, lá eu tive uma desavença com o irmão, lá eu não gostei do jeito como eles cultuavam, não gostei dos hinos, não gostava das pregações. E eu saí, eu não sei para que igreja eu vá, eu estou desorientado, eu não estou feliz, eu vou para a igreja que eu estou indo, mas não estou feliz. Eu não sou dono da verdade, mas existem certas coisas que são tão explícitas, são tão claras, que é muito fácil de entender. Uma pessoa que não está em paz, que não está feliz, que não se sente bem, estando na casa de Deus, não importa a denominação, não importa a condição física do templo, se é grande, suntuoso, com toda a infraestrutura, com estacionamento, com central de ar, com equipamento de som da melhor qualidade, ou uma barraquinha, ou uma garagem, com uma pequena mesa servindo de púlpito. Mas a pessoa, ela carrega com ela uma angústia, um vazio. Ela vai para casa infeliz, ela vai para a igreja infeliz. O que está acontecendo com essa pessoa? Está fora do plano de Deus. Está fora da vontade de Deus. É isso que traz a angústia. É isso que traz a falta de sono. É isso que traz o mau humor. É isso que faz a pessoa ficar desagradável, espinhosa. É estar fora do plano de Deus. Paulo faz um pedido aos crentes em Roma. Havia necessidade de uma entrega. Havia necessidade de uma rendição. Havia necessidade de uma renúncia. Mas renunciar a quê? A minha vontade, a minha motivação. Enfrentar o que tiver que enfrentar. Se eu não gosto do irmão, eu vou embora. Deixo aquele irmão, não posso olhar para a cara dele, eu não gosto dele. Se eu sou um cristão e se eu quero ir para o céu, eu vou procurar esse meu irmão. Eu vou conversar com ele. Eu vou colocar pregos bem grandes, de 20 polegadas, e crucificar o meu eu, a minha vontade. Eu vou fazer o que Paulo diz, oferecer meu corpo em sacrifício, vivo. Tá certo? Com sangue pulsando, com o coração batendo, tudo funcionando. E dizer: Senhor, eu digo não para a minha vontade. Eu digo não para os meus impulsos. Eu digo não para a minha raiva, para a minha mágoa, para a minha vontade de me vingar. Eu digo não pelos pensamentos de destruição contra o meu irmão. E eu digo sim, aqui está a minha vida, para ser um sacrifício aceito por ti, para fazer o bem, para abraçar as pessoas, para perdoar as pessoas, para ser canal de bênção. Sabe o que foi que Jesus disse? Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, não é como diz
o pregador da prosperidade, o milagreiro, o egoísta, o que gosta de fazer proselitismo, de ligar para o crente, confundir a cabeça do crente e dizer: Deus me revelou você aqui na minha igreja. Não vá nessa conversa. Não vá. Também pastores que possam estar me ouvindo, aquele crente que chega com aquela conversa mole dizendo: eu orei e eu senti de Deus ir para outra igreja, pastor. Eu senti de Deus. Pastor, não existe nenhuma exceção? Existe sim. Existe sim. As adequações. Às vezes a pessoa, onde ela está, na cidade que ela mora, no bairro para onde ela foi, não tem uma denominação a que ela pertence, que ela foi batizada. E tem uma igreja batista, uma Deus e Amor, uma presbiteriana, que também prega o evangelho, que os irmãos também servem a Deus. E tem pastor que não quer assinar a carta de recomendação e dificulta a vida da pessoa. Não, meu irmão, vá e sirva a Deus lá, tá certo? Lá naquela igreja que fica perto da sua casa. Aí sim, há coerência, há bom senso. Agora eu morando em frente ao templo da igreja onde eu fui batizado, bem pertinho, eu tenho transporte próprio. Deus me deu a condição de ter um carro para levar a minha família. E eu vou me congregar em um outro bairro. Eu vou e deixar atrás de mim uma situação mal resolvida. Sabe o que acontece, irmão? As pessoas que fazem isso, elas levam o problema com ela. Eu costumo dizer, se eu tiver que me transferir de um lugar, eu quero ser transferido em momento de paz, no momento em que as coisas estão bem entre mim, Deus e a igreja. Na horizontal com os meus irmãos e na vertical com o meu Deus. Essa era a mensagem que eu tinha no meu coração. Eu não sei se eu mais lhe confundi do que lhe orientei. Eu lhe garanto que a intenção foi realmente mexer com a sua reflexão, para você pensar na vontade de Deus. Não é a minha vontade que importa para você, meu irmão. Não é a vontade de A, de B, de C que importa para você. Não é aquele que faz a vontade do pastor João de Deus que entrará no reino dos céus. Não é aquele que faz a sua própria vontade que entrará no reino dos céus. Jesus disse: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. João disse: o mundo, todo esse universo, todo esse globo, todos os sistemas, todas as galáxias, passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, permanecerá. Nós queremos, meus irmãos, plantar essa semente no seu coração hoje, e neste final de ano, final de 2018, um ano que aconteceu muita coisa, coisas que nos fizeram chorar, coisas que mudaram o nosso estado de saúde, mas que esse final de ano seja um ano para a sua melhor e mais importante decisão, que é render-se à vontade de Deus, é seguir a direção de Deus na sua vida, seguir o plano de Deus. Se precisar fazer reparos, faça. Zaqueu disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso é fazer reparo. E se em alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é fazer reparos. O que foi crucificado à direita de Jesus não voltou para fazer reparo. Não podia. Dali mesmo ele foi para o céu. Então, em algumas situações, não tem como fazer reparo. Mas naquilo que é possível ser feito os reparos, aquele coração que ficou ferido lá atrás, pode sim ser tratado com um telefonema, com uma mensagem, com uma visita. A sua congregação que você deu as costas, abandonou. Pense hoje, mas pense diante de Deus e tome uma decisão. Que Deus te abençoe. Pai querido e eterno,
Hoje pela manhã o Senhor entregou essa mensagem ao meu coração. Eu fiquei perplexo, porque era uma mensagem forte. E agora eu entreguei essa mensagem, algumas pessoas irão assistir. Irão, Senhor, ser confrontadas, não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito. E essas pessoas, algumas delas irão tomar decisões. Eu oro para que, Senhor, a Tua vontade boa, agradável e perfeita possa ser, Senhor, concretizada na vida do meu irmão, na vida daquele que está me ouvindo, daquele que está me assistindo. Eu intercedo e peço, no maravilhoso nome de Jesus, que essa palavra não volte vazia, mas que cumpra o propósito para que ela foi entregue, em nome de Jesus. Muita gente participou da live. Há uma quantidade imensa de gente. Israel Araújo, Lucilene Fabrício, Takachori Brian, Érica Nanda, Érica Cerdeira, Raimundo Pereira, Soraya Lima, Royalso John, Edson Bindá, Eudes Vieira, Lázaro Barbalho, Sandy Vitória, minha querida irmã Carmelinda, Simone Monteiro, Stephanie Leite, Janilson Gomes, meu querido amigo e companheiro, Raquel Pereira da Silva, Frederico Vieira dos Santos, está em São Paulo, Paulo Melo, meu amigo e colega de faculdade, muita gente participando. Mas eu vou concluir e deixar essa semente no seu coração, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.